Boa tarde a todas e todos. Hoje, para registro dos nossos eventos, é dia 9 de abril de 2021 e nós, do Departamento de Ciências Sociais da PUC do Rio de Janeiro, estamos dando início a um encontro, a mais um encontro, o segundo encontro, dentro de um ciclo de debates sobre conjuntura que nós demos o título de Jornadas de Resistência. Jornadas de Resistência é um evento que nasceu na universidade, mas que não se restringe à academia, não pretende se restringir à academia. Nosso desejo é, ao contrário, que as nossas jornadas extrapolem os muros da universidade e estabeleçam um diálogo com diferentes segmentos da sociedade, reunindo lideranças da vida associativa, especialistas em diferentes temáticas, democratas em geral, para que possamos encontrar alternativas a esse desastre político que nos assola e põe sob ameaça a nossa própria vida, na medida em que não tem e se exime de traçar uma política de imunização e controle da pandemia. Eu estou rindo aqui, ri numa hora imprópria, porque realmente é uma desgraça, mas é que a minha cachorra acaba de me atacar aqui e ela está vivendo um processo de insubordinação. Pronto, já afastei ela daqui do computador. Essa reunião que nós estamos fazendo hoje, ela deveria ter ocorrido no dia 2 de abril, na sexta-feira da Paixão, e como ela não ocorreu, nós perdemos a oportunidade de efetuar uma reflexão naquela data sobre o significado de Jesus histórico, a emergência da ideia de humanidade, uma só humanidade, em um mundo ainda marcado por divisões de tribos e crenças regionais. Hoje, então, eu peço que, ao lado da nossa discussão política, a gente guarde, cada um de nós, as ideias de humanidade, solidariedade e compaixão que se impuseram ao mundo desde aquela data e que deverão se impor ao país tão devastado pelas agressões que tem sofrido as nossas conquistas civilizatórias. Para o encontro de hoje, nós reunimos duas referências, né, do debate público, Itamar Silva e Fernando Perlato. Itamar Silva é jornalista, ex-coordenador do IBASE, que quando jovem se aproximou, sem ser militante, do Instituto de Pesquisa das Culturas Negras, do Movimento Negro Unificado, até chegar à Pastoral das Favelas, quando o tema favela se impôs de forma definitiva. Tem sido, desde então, um organizador do movimento associativo dos moradores de Santa Marta e foi criador do histórico jornal Eco. Itamar é um personagem, um pilar do movimento pela democratização do Rio de Janeiro, com sua atuação incansável pela abertura da cidade aos moradores da favela, atuação exemplificada pela concepção da colônia de férias do Eco, que ainda persiste, né, e que tem como objetivo levar as crianças e adolescentes do Santa Marta para diferentes lugares e cenários da cidade. Fernando Perlato é professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, autor de trabalhos relevantes nas ciências sociais, dentre os quais destaco o livro Esferas Públicas no Brasil, Teoria Social, Públicos Subalternos e Democracia. Foi um dos membros do SEDES, Centro de Estudos Direito e Sociedade, e fundador e editor da revista eletrônica que tem o nome de Escuta. Quem quiser conhecer um pouco mais do Fernando Perlato, pode buscá-lo nas páginas do site central, que é o núcleo de pesquisas sobre a cidade, né? Porque ele participou de um dos eventos do Central, o Quarta e Cinco, onde fez uma brilhante apresentação da sua discussão sobre públicos subalternos, né? Esses serão os responsáveis, os dois amigos, dois personagens de tanto tempo, né? Mais um do que o outro, porque o Perlato foi
também aluno, numa época em que eu já era professora veterana, então ele é mais novinho, mas o Itamar, eu acho que desde sempre nós nos conhecemos, estamos nessa luta, né? Eu quero dizer que eles são os responsáveis pela condução do nosso encontro de hoje e agradecer antecipadamente a eles. Penso que a gente pode, então, se organizar da seguinte maneira. Eu daria 20 minutos para o Itamar começar, o Itamar começa, 20, 25, o tempo que ele achar necessário, em torno disso. Depois, mais 20 minutos para o Fernando Perlato. E, enfim, a abertura para o debate, comentários, perguntas que vocês desejem fazer. Eu vou organizar essas perguntas aqui no chat, por favor, se inscrevam para a gente seguir uma ordem. E eu acho que podemos começar. Tá bem assim para vocês? 20 minutos, Itamar, 20 minutos, Fernando. Então, acho que a gente pode começar, né? Vamos começar com Itamar. Itamar, meu amigo, a palavra está com você. Bom, primeiro, agradecer o convite para estar aqui com vocês. Realmente é um convite irresistível, né, porque parte de pessoas muito queridas para mim, né? Maria Alice, Marcelo, Werneck, né? A PUC tem eu não sei se eu acompanho a PUC, acho que desde o final dos anos 70, então é uma convivência muito interessante, porque eu nunca fui aluno da PUC, mas eu me sinto como parte dessa universidade, tanto que eu já experimentei, já pisei no campus, já dialoguei com pessoas da PUC. Então, é um prazer sempre estar com vocês. Depois, eu quero agradecer a apresentação da Maria Alice. Eu fiquei até gostando desse personagem que você apresentou, Maria Alice. Tão interessante, entendeu? E eu falei, bom, eu vou copiar essa apresentação, né, e vou colar aqui em mim para sair mostrando aí. Não, para dizer isso que eu ocupo um lugar muito essa ambiguidade da minha existência, né, que ter nascido na favela de Santa Marta, vivido a vida inteira, estudado, transitado pela academia, mas eu consigo, né, essa trajetória é quase que um não lugar, mas na verdade é um lugar. Durante muito tempo eu tinha problemas com isso, pensando qual é o meu lugar, né? É aqui ou é ali? Mas hoje eu tenho assim muita clareza, muita tranquilidade de esse lugar, essa conexão entre os territórios populares, os movimentos sociais, a universidade, ele é um lugar que cada vez mais tem que ser alargado e cada vez mais a gente precisa acreditar de que é possível ir um pouco nesse sentido, que eu acho que a minha participação nessa conversa aqui com o Fernando e com vocês, eu acho que ela tem sentido e ela tem densidade. Então, por isso, eu não me importo de trazer, né, e muito pelo contrário, eu acho importante trazer essa minha trajetória, essa minha vivência, que é parte dessa construção que eu acredito que eu quero buscar, né? Uma universidade cada vez mais linkada com uma dinâmica social, com um diálogo com os movimentos sociais, e um movimento social que olha para a universidade como parceiro, né? Como um lugar, né, de uma produção de um conhecimento que cada vez mais busca dialogar e reconhecer também essa produção em outros lugares. Então, assim, é sempre um prazer enorme. E em relação ao tema, né, a chamada desse encontro, solidariedade e resistência, ou resistência e solidariedade, eu fico pensando que essa é muito interessante nesse momento que a gente está vivendo, né, de pandemia e de muitas desgraças, de muita inconsistências, falta palavra para a gente qualificar, às vezes, o que a gente está vivendo, né? Porque é uma experiência, eu acho que no mundo, mas especificamente aqui no Brasil, é muito particular, na medida em que a gente se depara com procedimentos, com posicionamentos políticos e comportamentos muito adversos ao que se espera de uma sociedade minimamente civilizada, né? Esse marco civilizatório que a gente esperaria um comportamento diferenciado, tanto dos gestores, mas também
eu não abro mão de falar sobre o comportamento da população de uma forma geral, nós que estamos nesse mesmo barco. Então, conversar, né, um pouco, ter essa possibilidade de pensar sobre a minha trajetória, né, nesse marco da resistência e solidariedade, é um respiro, é uma troca que eu acho interessante. Por que eu digo isso? Porque eu acho que esse binômio resistência e solidariedade, ele é constitutivo do meu ser, eu como ser político, como militante de favela. Quando eu olho para a minha história, para a minha trajetória, e aí não é nenhum personalismo, mas um pouco que é também a história, a trajetória de vários outros ativistas, lideranças, né, moradores de favela, essa marca é a marca constitutiva, porque você, desde sempre, o resistir é o que possibilitou e que possibilita essa população se constituir hoje como uma referência, né, com os territórios de favela, né, como uma referência de resistência política, resistência comunitária, resistência de solidariedade, vários elementos que a gente pode trazer aqui, mas é uma resistência na dificuldade, é uma resistência na escassez, uma resistência na falta, né, na ausência. Mas e como é que esse segmento vai transmutando isso para uma resistência que também é uma resistência de produzir novas iniciativas, de produzir novas percepções, produzir novos conhecimentos. Então, essa tensão, né, que, de alguma forma, é constitutivo um pouco desse lugar, né, da resistência pela falta, mas é também uma resistência que permite você ir além. E quando a gente olha, quando eu falei de binômio, porque a solidariedade, eu não acredito, na minha experiência, uma resistência sem solidariedade. Ninguém resiste sozinho, né? A gente sempre resiste porque tem mais gente ao seu lado, ou muitas outras ao seu lado, resistindo também. Isso que constitui um pouco essa resistência política coletiva que a gente pode compartilhar. E também a questão, ninguém é solidário porque olhou no espelho, eu sou solidário. Você só é solidário na medida que você reconhece o outro, né? Que você olha para o lado e você vê que tem um conjunto, né? E tem outros iguais a você e que, na verdade, se estabelece uma relação que produz, então, esse sentimento que a gente está chamando aqui de solidariedade, né? Como uma coisa de complementação do outro. E isso um pouco marca a minha trajetória, não só no Santa Marta, mas na vida, né? Porque o tempo inteiro eu sempre, quando eu falo disso, eu falo, eu só sou o que sou porque antes de mim eu tive uma família, um pai, uma avó, né, um conjunto dessas pessoas que resistiram numa situação muito mais difícil do que a minha hoje aqui no Santa Marta, né, em condições concretas muito precárias, mas eles resistiram para morar, para construir suas casas, resistiram à pecha de serem da pobreza absoluta, eles resistiram porque transformaram isso em alegria, transformaram isso em um potencial de reconhecimento, inclusive pelo conjunto de moradores de Santa Marta. Falo isso porque a minha família, meu pai, né, era boêmio, meu pai era de samba, da música, mas também mestre de folia de reis, presidente de time de futebol. E quando eu penso que tudo isso que formou, né, o meu olhar e a minha forma de estar na favela e valorizar positivamente esse lugar, eu digo, é fantástico, porque com todas as adversidades colocadas naquele momento para a construção de uma família na favela, a alegria, né, essa força de transformar a cultura, né, e de fazer, né, do se envolver com o outro uma construção política. E eu sempre digo que a minha avó ela é analfabeta, minha avó não assinava o nome, mas a minha avó tinha um posicionamento político impressionante, né? Tinha um tino, né, político local das relações ali, mas também era uma getulista de paixão e depois virou brisolista. E antes de eu entender, né, o que significava ser brisolista, a minha avó já defendia essa posição dentro de casa, já falava disso. Então, é uma construção que, quando eu vou para a escola, vou para a universidade, eu vou encontrar talvez toda uma literatura e uma informação,
mas que vai conectando com essa formação, com essa essência, né, que me permitiu gostar, né, gostar de estar na favela. Não reconhecendo todos os problemas, né, todas as deficiências e faltas, mas gostar no sentido de que é um lugar em que, para além da pobreza, para além das dificuldades, mas um lugar que produz, né, produz uma cultura, produz uma forma de ser, produz relações que são muito importantes. Então, é por isso que eu não consigo, ou não consigo, mas que eu sempre trago para a minha história resistência e solidariedade como esses dois lados complementares, né, de um mesmo caminhar político. Nesse sentido, aqui eu muito cedo falei, eu não sei se eu escolhi ser militante de favela. Eu acho que eu nasci, por isso eu estou colocando essa questão da família. Eu nasci na favela e numa família em que as relações sociais, o outro, né, os vizinhos, eram parte da construção da nossa própria existência. Então, lutar pela melhoria desse local, defender esse local culturalmente, era parte essencial da nossa família. Então, dessa forma que eu fui para estudar, né, por um lado, eu tinha uma percepção de que das desigualdades, uma percepção, quer dizer, das diferenças, mas, ao mesmo tempo, eu tinha uma percepção dos potenciais e da potencialidade desse local. Isso que me permitiu dialogar de uma forma mais horizontal com quem estava fora da favela. Por conta disso, muito cedo, eu tive que enfrentar, né, a disputa interna em torno à associação de moradores, disputar a presidência de associação. Cheguei a ser presidente aqui do Santa Marta, né, de 81 até 85, depois estive na diretoria de 85 a 89. Então, esse é um período muito importante, que é um período da redemocratização do Brasil, né, em que a gente tira a cabeça, né, do buraco e parte para uma disputa, né, mais aberta em defesa da democracia. E, certamente, esse lugar, a Associação de Moradores, ele também tem uma importância grande, ao menos na dinâmica do Rio de Janeiro, né, dos movimentos sociais, uma dinâmica de incidência sobre o poder público, que também está se fazendo naquele momento. Vamos pensar que as eleições, né, Brizola, aqui em 82, e na sequência, vai estabelecendo uma disputa em que a favela ganha um espaço nesse debate, nessa relação poder público-favela. Então, isso é uma coisa. Agora, para além desse embate direto, a gente aprendeu, a gente aí também, porque desde sempre eu estou num grupo chamado Grupo ECO, né? E é por isso que eu digo, eu nunca estive sozinho, né? Eu sempre tive com muita gente, desde sempre. Então, a constituição desse Grupo ECO, éramos muito jovens, né? Um pouco jovens do Santa Marta, que ficava pensando sobre como falar desse lugar para fora e como trazer informações de fora para dentro. Aí a construção do jornal, o jornal Eco, que era um jornal que a gente queria ecoar as informações, né, a vida da favela para fora, mas também em ondas trazer essas informações e qualificar o debate internamente. Essa dinâmica que foi construída lá no final dos anos 70, mas eu acho que ainda hoje ela é um movimento e é uma imagem que eu acho importante e acho interessante na construção e na busca de criação de pontes e de diálogos entre a favela e o seu entorno, a favela e a política pública, a favela e tudo mais. Um pouco eu costumo dizer que a gente precisa disputar qual é o lugar da favela no senso comum, qual é o lugar da favela no cenário desta cidade. Ela não pode ser uma coisa à parte, ela é constitutiva do próprio desenho, da própria imagem desta cidade. E, como tal, ela precisa também ser beneficiária, né, dos benefícios, precisa beneficiar dos direitos produzidos coletivamente. Então, é disso que eu acho que essa imagem ainda é muito atual e a gente, como Grupo ECO, continua acompanhando isso e batalhando nessa perspectiva, né, de buscar a coisa do fortalecimento da identidade local, mas não por uma perspectiva de gueto,
mas é um fortalecimento do local, mas que, na verdade, busca fortalecer as conexões e esse lugar na diversidade que compõe uma cidade então, como o Rio de Janeiro. Então, por isso, a partir do jornal, a gente foi caminhando em direção a outras necessidades, outras atividades da própria favela. E eu costumo dizer que a Maria Alice citou na minha apresentação a colônia de férias. E essa entre tantas outras iniciativas que esse grupo teve, eu acho que essa, eu digo que é a menina dos meus olhos, mas não é só dos meus olhos, é a menina dos olhos do Grupo Eco, né? Porque é uma atividade em que a gente, lá no final dos anos 70, identificando as dificuldades que essas crianças, não eram dificuldades porque isso não estava verbalizado, mas percebi que essas crianças, num período de férias, a férias de janeiro, elas não tinham alternativa de lazer. Elas repetiam o que elas faziam todos os dias, circular pela favela e cada vez mais fechadas no seu próprio espaço. Então, foi esse desafio, né, de oferecer para essas crianças uma circulação pela cidade, oferecer para essas crianças um tempo de lazer, um tempo em que elas fossem cuidadas e fossem oferecidas a elas a oportunidade de serem crianças, que motivou a criação da colônia de férias. Eu lembro que muito cedo as pessoas queriam que a gente didatizasse a colônia de férias, ou então que a gente condicionasse a participação a ter passado na escola, a ter boas notas, e assim, primeiro inconscientemente, mas depois com muita consciência, a gente foi resistindo cada vez mais e dizendo não, a gente está falando de direito ao lazer, a gente está falando de direito à cidade, a gente está falando de direito de circulação. Então, se essa criança não passou de ano, teve péssima nota, ela já foi punida. Não somos nós que vamos puni-la mais uma vez. O que a gente pode fazer é oferecer um espaço de convivência, um tempo de liberdade em que ela possa exercitar esse marco, né, etário, que é ser criança, ser infante, experimentar, errar, né, brigar, o que for. Então, assim, essa iniciativa, eu acho também que ela, ao longo dos anos, são 40, esse ano faríamos 43 anos. Foi em 42 anos, 1º de janeiro, que a gente não realizou a colônia, tem a ver com a pandemia. Então, isso também é uma marca muito forte, como é que essa conjuntura que a gente está vivendo, ela é de tal forma avassaladora, porque não só as grandes iniciativas, mas iniciativas que têm uma consistência local muito forte, como a nossa, mesmo sem recurso público, mesmo sem dinheiro, batalhando a cada ano por recursos, mas ela tem uma consistência no compromisso desse grupo com a realização de tal evento. Mas esta pandemia, ela deu um corte. Então, a impossibilidade, e que a gente vê hoje aqui, no Santa Marta, as crianças que continuaram cobrando a colônia de férias porque elas voltaram quase que à década de 70, um pouco agora aprisionadas não só dentro de casa, mas da favela, mas dentro de casa também, sem poder circular muito, com muitas críticas quando elas saem correndo pelos caminhos. Então, é quase que um retorno a um passado que não é igual, é diferente, mas é um retorno no sentido do aprisionamento, no sentido de cortar possibilidades. Então, assim, por isso que esse ano, particularmente, eu pude pensar muito sobre essa experiência e a contribuição dela na formação desse local, do Santa Marta. Eu posso dizer para vocês que hoje, talvez, os 60% dos adultos que têm até 50 anos passaram por essa experiência, foram crianças, porque a cada ano são 250 crianças, de 6 a 12 anos. Então, quem tem 50 anos hoje, em 1980, foi capaz de participar da colônia. E é muito interessante quando essas pessoas mais velhas, elas falam. Então, tem um sentimento de gratidão, tem um sentimento de isso foi a melhor coisa da minha vida, ou foi o melhor momento da minha vida. Aí você fala, caramba, é muito forte porque é disso que a gente está falando. Como é que você garante que no interior de cada pessoa ela possa ter uma reserva ali de felicidade, uma reserva de experimentar, de que é possível relacionar com o outro, é possível se sentir cuidada por outro,
sem nenhum outro interesse a não ser a convivência e a construção de uma felicidade coletiva. Então, assim, me impacta muito quando eu ouço esses depoimentos e fico pensando um pouco do compromisso, da responsabilidade dessa iniciativa, e, ao mesmo tempo, em que tem que pensar de forma crítica o quanto que isso é devido a essas crianças, o quanto de distanciamento existe ainda para que as crianças das áreas populares, favela e áreas populares, não têm negado o seu direito de experimentar a cidade, têm negado o seu direito de ser criança na dimensão plena. Então, essa experiência me permite o tempo inteiro estar atualizando a minha percepção crítica sobre os limites, né, do que a gente conquistou até agora. Porque se eu penso numa favela dos anos 70, eu posso dizer que fisicamente é uma favela diferente, se eu olho tanto para Santa Marta, ou olho mesmo para Maré, qualquer outra área dessa nossa de favela do Rio de Janeiro, a gente percebe que há uma mudança física, há uma concretização, aí no ponto de vista de concreto, de tijolo, né, dessas favelas na cena da cidade, ao mesmo tempo em que ela carrega avanços e permanências de ausências de direito, né? Ao mesmo tempo que a gente percebe o aumento de favelados e faveladas entrando para a universidade, ou por conta das cotas, né, raciais, ou por conta das cotas de pobreza, não importa, mas há uma expansão da presença desses e dessas nas universidades, ao mesmo tempo que a gente vê um potencial enorme de coletivos e juventudes de favela utilizando as redes sociais e escancarando, né, o debate, indo muito além do que a minha geração conseguiu fazer em termos de mobilização e de diálogo, mas, mesmo assim, a gente ainda convive com restrições que são muito violentas, né, no sentido de você não poder circular livremente, e aí não só pela cidade, mas às vezes pelo seu próprio território, porque tem um confronto, tem uma bala, um corpo de mulher nesses territórios. Isso tudo sem a gente conseguir transformar esses elementos num elemento catalisador de indignação e da cidade a políticas violentas que se repetem e se reificam frente às favelas. Então, assim, essa de hoje, só para fechar, que eu acho que já está mais ou menos perto do tempo, né? Mas só para dizer isso, eu acho que volto a falar uma coisa que eu disse no início. Eu nunca estive sozinho, né? E não estou sozinho. Eu acho que a solidariedade, a resistência, ela só tem sentido e só acontece nesse encontro, né, dos diferentes das pessoas, essa convergência que anima, inclusive, a nossa militância e anima a gente a afirmar e não, não, eu sou militante, entendeu? De favela, eu gosto dessa apresentação, né? Então, assim, obrigado e a gente vai conversando aí. Muito bom. Muito obrigada, Itamar. Vamos passar para o Fernando? Fernando, está com você Bem, agora. está me ouvindo? Está me ouvindo? Estamos ouvindo. Tá, perfeito, então. Então, antes de iniciar, né, eu queria muito agradecer ao Werneck, a Maria Alice, ao Marcelo pelo convite, né, para participar desse evento, né, parabenizá-los pela iniciativa, né, pela organização dessa jornada de resistência, né, tão urgente e tão necessária nessa conjuntura terrível que nós estamos atravessando, né. Para mim, particularmente, também é uma honra e uma alegria enorme estar aqui, mesmo que à distância, e compartilhar, né, essa conversa com o Itamar, né, que é uma liderança que à distância eu admiro bastante a trajetória, então para mim é uma honra estar aqui nesse evento junto com ele, né. Nessa conjuntura tão difícil que a gente está atravessando, né, é muito importante que nós tenhamos esses espaços de encontro, de conversa, né, de troca, de reflexão, e esse espaço aqui é também, né, um lugar de construção de redes de solidariedade, de redes de resistência, né.
Todos aqui, né, nós sabemos o quanto tem sido difícil viver no Brasil nesse momento, né, com um governo terrível em todos os sentidos e com um cenário cada vez mais preocupante de agravamento da pandemia, né, com aumento diário da média de mortes, contaminações, com atraso na vacinação, falta de oxigênio, de insumos básicos, né, além, é claro, do aumento brutal da desigualdade social, né. Mas aqui na nossa conversa de hoje, né, ainda que abordando alguns aspectos negativos desse cenário tenebroso que nós estamos atravessando, eu gostaria também de trazer para a nossa conversa alguns elementos positivos para reflexão, né? Uma análise ancorada na perspectiva da teoria crítica, né, que é o campo teórico no qual eu particularmente me encontro, me identifico, né, tem, a meu ver, que combinar uma reflexão crítica, né, que aponte para os nossos problemas, para os nossos impasses, mas também uma reflexão que busque identificar caminhos para a sua superação. Uma análise crítica, nesse sentido, deve combinar a reflexão sobre os fechamentos, os obstáculos, os empecilhos, mas deve também, né, buscar encontrar as frestas, as fendas, as pequenas aberturas por onde nós podemos construir as resistências para sair desse buraco, né, em que nos metemos enquanto país. E é precisamente em torno dessa tensão, né, entre crítica e emancipação, né, que eu vou construir a minha fala aqui hoje, abordando a temática que foi proposta para essa jornada sobre solidariedade e resistência, né? E aí eu começo, né, voltando lá para o início da pandemia, né, em março, abril de 2020, quando muitos analistas compartilhavam um diagnóstico, em certo sentido esperançoso, sobre aquele cenário que se abria, né, com a expectativa de que, apesar de todos os problemas e da enorme crise que certamente nós viveríamos, o enfrentamento da pandemia poderia, de algum modo, né, contribuir para a ampliação dos laços de solidariedade social. A ideia, né, era de que as pessoas se tornariam menos egoístas, menos autocentradas, menos individualistas, né? E, a princípio, né, é importante reconhecer que, de fato, até que ocorreram alguns movimentos nesse sentido. Mas logo depois que as coisas foram se acomodando, né, se assentando, à medida que a pandemia foi avançando, essas perspectivas otimistas sobre a solidariedade foram cedendo espaço para a percepção de que não apenas a pandemia não iria fortalecer laços de solidariedade social, mas, pelo contrário, né, agravaria esse cenário robesiano de guerra de todos contra todos que hoje nós estamos enfrentando, sobretudo no Brasil. E aí, nesse sentido, né, não podemos esquecer também que a pandemia não chegou em um cenário vazio, né, mas ela aporta em um contexto já marcado pelas consequências nefastas do neoliberalismo em termos de destruição da coesão social e de desestruturação dos laços sociais, né? Ela se acomoda em uma sociedade já majoritariamente atravessada por esse individualismo exacerbado, ampliando, portanto, os laços de desagregação social. No caso do Brasil, em particular, eu poderia mencionar aqui, né, na nossa conversa, vários exemplos no contexto da pandemia que evidenciam a perversidade desses comportamentos individualistas, egoístas, né, que vão em direção contrária aos valores de solidariedade social. Se nós pensarmos sobre o caso recente dos empresários em Minas Gerais, né, que tentaram fraudar o sistema de vacinação para se beneficiarem, ou nas festas clandestinas que têm ocorrido em todo o país, ou no lobby de empresários junto ao Congresso Nacional para que a iniciativa privada possa comprar vacina sem contrapartida de doação de doses para o SUS, né? O que a gente constata é justamente a sobreposição completa de um individualismo e de um egoísmo extremos sobre quaisquer valores de solidariedade social. Mas, né, e é sobre esse mais que eu gostaria de concentrar minha fala aqui hoje, né? Paralelamente a esses comportamentos individualistas, egoístas, que nós temos visto também, né, durante a pandemia, movimentos que vão em uma direção contrária, né, marcados justamente pela constituição mais ampla de redes de solidariedade social, muitos dos quais configuram aquilo, né, que em minhas pesquisas eu tenho chamado de esferas públicas subalternas, né? Eu não vou entrar aqui em discussões teóricas, porque eu acho que agora, né, não é o momento, mas eu gostaria de chamar a atenção para o fato de que é esse enquadramento teórico, né, que me permite vislumbrar a conformação hoje na sociedade brasileira de diversas experiências que evidenciam a conformação, né, a organização ampla de redes de solidariedade social. Em uma perspectiva diferente daquele egoísmo exacerbado,
é possível nós observarmos também no Brasil de hoje, em diversos lugares da vida social, setores da sociedade que se organizam, que se mobilizam, que se associam, muitas vezes sem quaisquer mediações do Estado, constituindo laços de solidariedade com notável criatividade, dinâmica e potência. Sem qualquer pretensão de esgotar o assunto, né, ou explorar todos os exemplos possíveis dessas redes de solidariedade social, eu gostaria aqui na minha fala de mencionar 5 tipos de experiências que evidenciam essa potência associativa de diferentes setores da sociedade brasileira hoje, né? A maior parte dessas experiências, elas vêm se organizando por baixo, né, por fora dos circuitos tradicionais, a partir da constituição de diferentes redes organizativas que vêm mobilizando milhares e milhares de pessoas. Eu começo, em primeiro lugar, mencionando as redes de solidariedade social que têm sido constituídas em periferias e favelas do país, né, buscando a construção de respostas comunitárias para o enfrentamento do coronavírus. Né, todo mundo sabe, né, que as condições de vulnerabilidade social desses espaços periféricos, em decorrência da violação diária de direitos básicos, como acesso à água, encanamento, moradia digna e acesso à saúde, fazem com que essas regiões sejam as mais afetadas pela pandemia. Apesar disso, né, o que a gente tem visto em várias dessas comunidades periféricas, e aí o exemplo de Paraisópolis, em São Paulo, talvez seja o mais paradigmático nesse sentido, né, são experiências de solidariedade social que evidenciam uma enorme capacidade de auto-organização para o enfrentamento coletivo da pandemia, impulsionadas por lideranças comunitárias que se organizam contratando ambulâncias, fazendo testes, isolando pessoas, arrecadando recursos nas redes sociais e junto à iniciativa privada, mobilizando moradores voluntariamente para ajudarem, né, e oferecendo, em meio a esse caos, respostas concretas e bem-sucedidas, né, de solidariedade comunitária para o enfrentamento da pandemia. Um segundo exemplo de redes de solidariedade social que vêm sendo constituídas no país, né, são aquelas direcionadas para a arrecadação e distribuição de alimentos para pessoas em condição de vulnerabilidade social, né, sobretudo em comunidades populares. De acordo com uma pesquisa divulgada muito recentemente, né, nos últimos meses de 2020, 19 milhões de brasileiros passaram fome, né, e mais de 50% da população do país enfrentou algum grau de insegurança alimentar. Esses dados são o dobro daquele registrado em 2009 e nós retrocedemos enquanto país durante a pandemia ao nível observado em 2004. Né? Diante desse cenário terrível de insegurança alimentar, nós temos visto em diferentes cidades do país, sobretudo nas periferias, redes de solidariedade social sendo constituídas por grupos religiosos, por associações de bairro, por lideranças comunitárias, né, a exemplo do programa Mães de Favela, né, idealizado pela CUFA, né, a Central Única das Favelas, e do trabalho realizado pela rede Gerando Falcões, Corona no Paredão, Fome Não, que busca justamente arrecadar cestas básicas para serem distribuídas para famílias em condições de vulnerabilidade social. Uma terceira experiência de constituição de redes de solidariedade social impulsionadas ao longo dos últimos meses são aquelas relacionadas ao mundo do trabalho, sobretudo dos entregadores de aplicativo. Durante a pandemia, os gastos com aplicativos, de pedidos de alimentação, como iFood, Rappi, Uber Eats, cresceram mais de 90%. Mas isso não teve impactos significativos nos salários e nas condições de trabalho precarizadas desses entregadores. As manifestações que ocorreram em julho do ano passado em diversas cidades do país, organizadas por entregadores para reivindicarem aumentos nos valores de pagamento para as rotas e melhores condições de trabalho, incluindo equipamentos de proteção, como máscara e álcool em gel, foram iniciativas importantes para a conformação de novos laços de solidariedade social. Ainda que esse movimento seja um pouco difuso e incipiente, ele aponta não apenas para ações importantes que vêm ocorrendo em âmbito internacional, voltadas para a regulamentação dos direitos de trabalhadores do mercado informal, de grandes empresas como Uber, Google, Amazon, mas também sinaliza para a potencialidade organizativa e associativa de trabalhadores profundamente precarizados que buscam construir espaços de sociabilidade e pautar as suas reivindicações, muitas vezes fora dos espaços clássicos de organização dos trabalhadores formais, como os sindicatos.
Um quarto exemplo, né, que eu trago aqui para a nossa conversa de redes de solidariedade social que se expandiram durante a pandemia são aquelas vinculadas às universidades e aos centros de pesquisa pelo país. Né? Diante do negacionismo exacerbado, dos ataques à ciência, à autonomia das universidades, dos ataques ao conhecimento acadêmico, diante da difusão de fake news e da ausência de políticas claras de enfrentamento à pandemia por parte do governo federal, o que nós temos visto ao longo desses últimos meses são movimentações por parte de diferentes especialistas, né, sobretudo vinculados ao campo da saúde, como, por exemplo, Margarete Dal Como, Átila Marino, né, que se converteram em verdadeiros intelectuais públicos, né, constituindo diálogos e interlocuções com setores externos à academia, né, com o intuito de intervir coletivamente na esfera pública, organizar notas e abaixo-assinados e formar frentes de conscientização e de defesa da vida. Por fim, né, um quinto e último exemplo que eu gostaria de trazer aqui para a nossa reflexão, né, de redes de solidariedade social que foram ampliadas durante esses últimos meses, são aquelas relacionadas às agendas das resistências antirracistas e feministas. Né? O assassinato do George Floyd nos Estados Unidos no ano passado teve reverberações imensas em diferentes partes do mundo. Né? E isso, naturalmente, não foi diferente do Brasil, né? Que além das práticas cotidianas, né, de racismo estrutural e de violações dos direitos humanos, assistiu também, no ano passado, ao brutal assassinato do João Alberto em frente ao Carrefour, em Porto Alegre. Na sequência de um movimento que já vinha se organizando antes da pandemia, né, mas que se potencializou ao longo dos últimos meses, né? Esses diferentes episódios acabaram por impulsionar não apenas atos e manifestações conectadas com frentes antirracistas transnacionais, mas também estimularam a formação via redes sociais de coletivos e grupos de jovens negros que se juntam para ler, para discutir, para debater textos de intelectuais negros e intelectuais negras, né, conformando novos espaços de sociabilidade e de auto-organização. O mesmo ocorre em relação às pautas feministas. Né? É impressionante observar, ao longo dos últimos anos, a proliferação de grupos e de coletivos de mulheres, sobretudo jovens, né, que buscam constituir círculos de leituras de mulheres lendo mulheres, com o intuito de fortalecer a agenda feminista. Apesar dos limites, esses movimentos de auto-organização já tiveram seus resultados nas últimas eleições municipais, no ano passado, né, quando em diferentes cidades do país vimos não apenas a eleição de muitas mulheres jovens, né, por exemplo, somente aqui em Juiz de Fora, que é a minha cidade, né, 2 vereadoras muito jovens foram eleitas pelo PT e pelo PSOL, né, então nós tivemos não apenas a eleição de muitas mulheres jovens, mas também a vitória de mulheres que se organizaram em mandatos coletivos, né, que na esteira do legado da Marielle apontam para novas formas de fazer política, menos ancoradas na representação individual e mais em uma concepção colaborativa e associativa da política que contribui para o fortalecimento de laços de solidariedade social. Ao mobilizar, né, essas 5 experiências de constituição de redes de solidariedade social, eu não pretendo aqui, né, de forma alguma, cair em um otimismo ingênuo, né, porque o cenário de fato é catastrófico que nós vivemos, mas tão somente chamar a atenção para o fato de que, apesar do caos que nós estamos atravessando, apesar de todas as dificuldades, apesar de todo o desânimo diário que todos nós podemos ter nesse momento, né, tem movimentos importantes ocorrendo na sociedade brasileira que têm o potencial de se constituírem como os espaços, as frestas, as fendas por onde nós podemos construir a resistência. No caso das ciências sociais, né, nós temos um patrimônio reflexivo de autores que buscaram refletir, né, pensar sobre o tema da solidariedade, sobre o tema do associativismo, né, como Moos, Polanyi, Tocqueville, Putman, Cognarato, Fraser, enfim, tantos autores que podem nos ajudar, né, a olhar com mais clareza e abertura para essas redes que estão sendo constituídas. Além disso, né, ao contrário daquilo que eu venho chamando em outros trabalhos de mito do insolidarismo social brasileiro, nós temos também uma sociedade, né, que constituiu ao longo da história espaços importantes de organização, de associação, de solidariedade social, que podem ser reinventados e potencializados em uma conjuntura crítica como essa que nós estamos atravessando. E temos também, né, isso é importantíssimo de ser destacado,
esse patrimônio institucional valoroso que é a Constituição de 88, né, que, apesar de todos os seus problemas, né, em sua inspiração comunitária, afirma categoricamente valores de solidariedade social, né, e o melhor da nossa tradição civilizatória, que devem ser protegidos e mobilizados nesse momento. Talvez, né, e aí eu concluo com isso, né, o maior desafio hoje esteja não apenas no mapeamento, na identificação e na reflexão sobre essas diferentes redes de solidariedade social, mas, sobretudo, né, no desafio de pensar em como fazer com que essas diferentes redes possam se aproximar, dialogar, conversar e construir uma rede mais ampla que passe também pela interlocução com partidos políticos progressistas, para que esses espaços de solidariedade social se transformem mais efetivamente em espaços de resistência política. É isso, né? Mais uma vez, eu agradeço muito pelo convite. Obrigado. Obrigada, Fernando. Então, agora temos aquele momento especial em que todos nós vamos participar, falar, né? Estou vendo que o Marcelo já se inscreveu, não? Não? Alguém quer falar alguma coisa? Escreve o Marcelo. O Marcelo vai estar inscrito mais à frente. Você quer falar, Werneck? Só para suprir o vazio, né? Eu estava na expectativa de que o Marcelo ia falar, mas enfim... Ele vai falar daqui a pouco, porque ele está se preparando. Não, eu posso falar, mas você, por favor, Werneck. Eu vou falar sem preparação. Tá. Né? Em primeiro lugar, eu gostei muito das intervenções. Cada uma no seu jeito. A do Perlato, dizer o quê? Né? Eu assino embaixo, de todo jeito. Trata-se de uma colocação que bem merecia, além das 30 pessoas que estão aqui, um público muito maior. Eu espero que isso tenha servido de treinamento para o companheiro Perlato, para que ele, em públicos maiores, recupere essa belíssima intervenção que ele fez. O que eu quero dizer, sublinhando inteiramente o que o Perlato disse, eu quero puxar um lado ruim, perverso. Ele tocou no lado perverso. As vacinas em Minas, os novos empresários, as baladas, as festas. Mas aqui no Rio de Janeiro, eu quero falar de outra coisa. Eu quero falar de uma cidade que se decompôs, né? E de forma escandalosa agora a sua crise, seu desgaste, a sua ruína aparece no caso do assassinato dessa belíssima criança, né, que teve a sua vida interrompida de uma maneira atroz. É um crime da Zona Oeste. Vereadores da Zona Oeste, uma parte da cidade que toma conta de um pedaço da Câmara dos Vereadores. Uma presença malsã na nossa cidade. A Zona Oeste e a sua periferia, né? Pegando ali Barra da Tijuca e os afluentes recém-chegados lá, tipo essa mãe inteiramente desmiolada, que não foi capaz de defender seu filho. Né? É uma situação de catástrofe social, política, moral. Né? E nós estamos aqui. Nós não estamos em São Paulo.
Nós estamos no pior lugar do mundo para se estar no Brasil hoje, que é o Rio de Janeiro. Então, há um movimento de saúde que o Perlato demonstrou e que existe, né? Nos intelectuais, por exemplo, nos intelectuais da saúde, né? Nas favelas, nas periferias, através das atividades de sobrevivência, de autossubsistência. E essas coisinhas, por hora minúsculas, né, vão se estabelecendo comunicação, né, vão se alastrando, vão se difundindo. Falta, numa cidade como essa, alçar essa sociabilidade de novo tipo que se vem constituindo. Só vou passar para o plano da política. Mas exatamente o plano que tem sido o mais adverso na nossa cidade. Nossa cidade sucumbiu diante do crime organizado, diante das milícias. A Zona Oeste, esse tipo de comportamento que existe na Zona Oeste, isso, no fundo, tem uma questão agrária, lá atrás, nos anos 50, 60, né? De apropriação daquelas terras que foram se acrescentando à vida metropolitana, com a máxima violência, né? E que ainda continua na Zona Oeste, Jacarepaguá, né? Uma atividade das milícias agora é a construção civil, né? Então, é duro. Como é que nós vamos fazer essa passagem? Ainda por cima, nós fomos desertados pela Igreja Católica Apostólica Romana, que abandonou a Lissa faz tempo e não volta. Não. Ela esteve muito presente aqui, décadas atrás. Não. A esquerda, no Rio, desmilinguiu. Então, como é que nós vamos encontrar alça para puxar, né, para estabelecer conexões entre essa saúde que está embaixo, né, e a necessidade que não podemos mais fugir dela? O caso do assassinato dessa criança tornou patente o mundo bárbaro em que a gente vive, né? E que, felizmente, apareceu um policial que parece ter saído de um conto do Rubem Fonseca, né, que deslindou o diabo do crime e foi inflexível na sua apuração. Não deixa de ser uma intervenção intelectual de alguém inteiramente estranho, né, ao mundo da esquerda, como esse delegado Damasceno. Né? Mas consignemos a saúde onde ela aparece, mesmo que de forma pontual, precária, isolada. Tá? Sei lá, o que eu quero dizer, subscrevendo inteiramente a análise do nosso amigo Perlato, que o tamanho do problema aqui no Rio de Janeiro é de uma severidade imensa, né? Resgatar a nossa cidade para a saúde, né, moral, política, mental, transcende o enfrentamento à pandemia. É algo até que a luta contra essa pandemia pode iniciar,
né? Pode disparar um processo que está em curso, ainda de forma, como sabemos, muito embrionária. Mas o comentário que eu queria fazer, desgraçadamente, é esse, né? Com essa ponta amarga, né, sobre que esses últimos acontecimentos na nossa cidade apontam, assinalam, demonstram, põem à luz, denunciam, né? Era vereador em 4º mandato, o tal de doutor Jairim, filho de um miliciano, vereador igualmente, acusado de serviços em jornalistas. Tudo isso transitando aí pela esfera pública nobre do Rio de Janeiro. É isso. Obrigada, Werneck. Nós vamos fazer, se vocês dois aceitarem, os dois palestrantes, nós vamos fazer um conjunto de perguntas e manifestações e vocês respondem em bloco, tá? Nós temos 5 inscritos, então a Tatiana queria fazer uma pergunta para o Itamar. Eu vou botar a Tatiana, então, na frente, depois a ordem é Silvia, Sará e Marcelo. Com o Marcelo a gente fecha esse primeiro bloco, tá bom? Então vamos lá, Tatiana, a palavra está com você. Obrigada e parabéns aí ao departamento por por essa iniciativa. A minha pergunta vai para o Itamar. Itamar, você esteve com a gente algumas vezes lá no nosso departamento de arquitetura e urbanismo, né? Uma delas, um evento que a gente tem anualmente organizado pelos nossos alunos, inclusive convido os alunos que estão aqui assistindo a buscarem aí no YouTube, até participarem no segundo semestre, que se chama o Ser Urbano. E é um encontro muito interessante, sempre nos ensina muito, nós, docentes, né, sobre os temas que estão aí na cabeça dos jovens e trazido pelos estudantes. E aí eu me lembro que o Itamar participou de uma mesa, que eu acho que eu estava, ou então eu estava assistindo, não me lembro, mas... E tinha uma arquiteta chamada Sol Camacho, e que falava de umas experiências em Paraisópolis, se não me engano. Mais ou menos era o seguinte, na verdade, minha pergunta é um pouco correlata às coisas que você falou, Itamar, mas não exatamente tão central no tema, né, do encontro de hoje. Mas tem a ver com aquilo que você falou sobre a incidência sobre o poder público. Você relatou aí da tua experiência pessoal, a década de 80, sobretudo, que você estava à frente da Associação de Moradores. E eu me lembro, nessa apresentação lá do Ser Urbano, a Sol trouxe uma iniciativa que o escritório particular mesmo de arquitetura, que eles faziam parte, foi feito, acho que foi em Paraisópolis ou foi em Heliópolis, agora eu estou confusa, que dizia a respeito, assim, não ficar esperando o poder público, nem o guarda-chuva dos programas de habitação, de urbanização, e fazer alguma coisa nós mesmos, né? E aí, nesse caso, fizeram uma intervenção lá na cobertura de um supermercado. Eu sei que essa apresentação foi interessante para os alunos gostaram muito, mas um dos professores do nosso departamento, de repente, suscitou uma questão assim, será que o Celso Ataíde está certo com essas iniciativas do Favela Holding e da Favela por ela mesma e todos esses empreendimentos? Então, assim, naquele momento se falava muito do empreendedorismo das favelas, né? E depois a gente ficou, os movimentos sociais, inclusive a CUFA, né? Projetando muito essa potência da favela e falando sobre iniciativas e até formadores, os favelados como formadores de opinião, como consumidores, e o interesse das empresas e das marcas no público jovem e público das favelas em geral, né? Aí veio a pandemia e nos joga no colo todas essas coisas, né? Enfim, a insegurança alimentar, as mazelas da doença, da fome e a solidariedade social. Então, os movimentos sociais deram uma resposta muito rápida a isso, e aí a apresentação de hoje falou um pouco sobre isso.
Mas eu acho que tem um tema aí que remete ao que você falou, né, dessa coisa da incidência sobre o poder público. E a minha pergunta é, qual é o caminho aí, qual é o aprendizado dos movimentos sociais em relação a essa pandemia, né, de cobrar do poder público coisas que estavam parecendo esquecidas. Aqui, pelo menos no Rio de Janeiro, depois de todo um histórico aí, né, de programas habitacionais e tudo mais, parece que a gente ficou sem proposta nenhuma. E a gente ficava vendo na televisão coisa da favela rica, da favela dos digital influencers, eu não sei o quê, e aí isso me dá uma tremenda angústia. Agora a pandemia veio e nos joga no colo essa realidade, né? Então eu queria ouvir do Itamar um pouquinho essa questão aí da mobilização, mas também da mobilização acionando uma resposta do poder público. Obrigada, Tatiana. Eu vou pedir que as observações, elas estão maravilhosas, né? Mas elas sejam um pouquinho mais breves, porque os palestrantes estão com uma demanda, né? O público todo se inscreveu e eu estou com dificuldade de organizar aqui a lista. Então, por favor, sejamos breves. Silvia, sua vez agora. Serei bem breve. Muito legal, assim, parabéns ao departamento. E por um breve momento, assim, vendo Itamar e o Fernando, eu estava tomada por um otimismo maravilhoso, mas aí o Werneck veio e me puxou para a realidade completamente. E, na verdade, eu gostaria que os dois comentassem uma questão, porque eu vejo que essas redes de solidariedade, o Fernando falou, e o Itamar também fala um pouco da trajetória dele e da própria atuação do ECO, quer dizer, mostram muito uma organização, né, em cima de temas muito específicos ligados à favela, no caso do Itamar, e o Fernando também fala dá outros exemplos. De certa forma, eu acho que assim, as redes sociais, e acho que as redes sociais vieram acelerando alguma coisa que já vinha antes, que é uma certa fragmentação dos temas que mobilizam as pessoas e que unem as pessoas e que criam redes de solidariedade. E a gente está num momento que a gente está precisando de ter temas mais unificadores. Na verdade, o que me dá um pouco de aflição é que vem uma pandemia, que é uma questão que unifica uma sociedade que não está unificada. Muito pelo contrário, né? Ela tem entendimentos não só da vida no país, como da vida em sociedade, muito diferente e, às vezes, muito conflitantes. Então, acho que a gente tem um nó, quer dizer, ocupar a cidade, usar os equipamentos urbanos, circular pela cidade, faz parte de alguma coisa maior, que é um entendimento de uma vida democrática, e que eu não consigo encontrar o caminho, a tal da alça que o Werneck tem falado, quer dizer, como, de fato, integrar a sociedade, aí eu estou falando da favela, estou falando das comunidades periféricas, a violência das milícias, se a gente lembrar um pouco, pelo menos as pessoas um pouco mais velhas vão lembrar do Esquadrão da Morte, vão lembrar da Baixada Fluminense, do Tenório Cavalcante, que isso não é novo, talvez tenha mudado, ou a gente hoje tem deixado a Baixada de lado e a Zona Oeste, com as milícias, tomaram esse espaço. Mas há uma tradição no Rio de Janeiro dessa violência, né? Como há uma tradição de violência em favelas, que agora, nesse último ano, foi um absurdo, né? Todas as pesquisas. Então, assim, para mim, tem um nó que, ao mesmo tempo que é importante reforçar essas redes de solidariedade e essas questões mais locais, esses temas que reúnem grupos e que buscam alternativas e se impõem à sociedade, a busca por temas mais unificadores, que permitam dar um salto nessa sociedade que está... É o Rio que aparece, a ponta do iceberg, mas o resto também está esfacelado. Obrigada, Silvia. Sará. Então, queria parabenizar a iniciativa, os palestrantes maravilhosos. Itamar, eu já sou fã de carteirinha, né, dele. Agora, o Perlato, eu espero que ele coloque no texto que ele está prometendo para o nosso dossiê do programa da pós, a sua apresentação seja parte do seu artigo, né?
Então, eu queria provocar o Itamar, porque eu acho que alguma das redes que o Perlado citou, ele participou intensamente, né? A Rede Favela, unificando a Universidade, Fiocruz, né? Universidade de Ciência, Distrito Censo, Medicina, Câmara dos Vereadores, Assembleia Legislativa. Marcelo Burgos participou com ele em vários dessas lutas e articulações, e os moradores, né? E Silvinha e eu participamos junto com o Itamar de rede de classe média, alta, enfim. Então, um pouco, assim, o seu balanço agora do legado, da dificuldade da gente continuar, desse segundo ano de Covid, a dificuldade, né? As notícias anunciam isso, as contribuições, as doações estão diminuindo drasticamente, a fome aumentando, a miséria aumentando, né? E, então, a percepção, do ponto de vista do morador e liderança de favela, né, dessa relação, isso um pouco continuando o que o Werneck provocou, que a Silvinha colocou, né, como ficam, né, as periferias diante de uma cidade tão hostil e que, no momento de tragédia, assim, surge, né, o Itamar ontem falava isso numa reunião da gente, ela aciona essas redes de solidariedade, mas parece um espasmo que não deixa legado. Então, o que ficou de legado o que você pode avaliar já como legado desse momento, desse primeiro ano de pandemia? Obrigada. Obrigada, Sará. Para fechar, então, esse bloco, Marcelo vai falar, vocês dão vocês, Itamar e Fernando, reagiriam a essas intervenções, e o bloco seguinte começa com a Alessandra, e eu me inscrevo depois da Alessandra, e nós vamos continuar, tá? Então, vamos lá, Marcelo, seu toque. Então, primeiro, também queria agradecer muito aí ao Itamar e ao Fernando, né? O Itamar, a gente tem, né, já conversado muito, mas eu achei muito legal porque ele trouxe um recorte, pegou muito o espírito da nossa provocação, né? Ao fazer essa conexão entre uma história familiar, né? A história da luta pela inserção da favela na vida da cidade, os anos 80, a redemocratização, a vida associativa, né? Quer dizer, e de como é que isso vai também emprestar, ou vai envolver essa iniciativa que é tão sublime, né? Que é a colônia de férias, né? Que é uma coisa que ela é uma forma de resistência absolutamente sábia, né? Inteligente, poderosa, né? Não só porque marca a vida das crianças que hoje muitas vezes têm 50 anos, né? Mas porque ela ensina, né? Uma forma muito, digamos assim, ela materializa, ela é solidariedade em ato e, ao mesmo tempo, ela é construção de cidade em ato, né? Então, eu acho que você ter trazido para a gente, né, principalmente para quem eventualmente não conhece essa experiência, né, da colônia, do próprio Grupo Eco, acho que foi muito, muito poderoso, porque isso é capital, isso é acúmulo, isso é riqueza que nós temos, isso o Rio de Janeiro tem. Isso a nossa cidade tem, né? Como tem no Santa Marta, tem experiências no Alemão, na Maré, no Jacarezinho, no próprio Rio das Pedras, com toda a questão da milícia. O Rio de Janeiro tem esse acúmulo. Isso é uma coisa que a gente não pode perder de vista. Mesmo na Zona Oeste, nós temos uma vida suburbana forte. Eu acho que é disso que o Fernando está falando também. Acho que o Fernando, de alguma maneira, né, o trabalho que ele vem realizando é um trabalho corajoso, porque vai muito contra a corrente também, né? É muito contra um certo mainstream que vem se afirmando e que bota a luz só no conflito, no individualismo, no isolamento, na atomização. E, nesse momento, a gente precisa ter clareza de que temos esse capital, porque a gente tem de onde partir. Não virar dos partidos, ela vem mais de baixo. Os partidos têm que ser um lugar de recepção e transformação dessas redes, porque sem eles também a gente não faz nada que seja propriamente com escala, né? Então, eu acho que foi uma combinação muito boa nessas duas intervenções. Acho que
de alguma maneira, né, elas nos encorajam a seguir adiante, porque o momento é de ter coragem, o momento é de inovação e, ao mesmo tempo, de vivificação de experiências, organizações, desse acúmulo que nós temos. Então, acho que foi muito bom que esteja sendo gravado, inclusive, porque essas duas intervenções eu achei lapidares, de verdade, assim, ouvi com um prazer enorme, né? Pela elegância, inclusive, com que vocês apresentaram e combinaram, sem terem ensaiado, né? Duas intervenções que eu acho que se complementaram muito, né? E a sociologização que o Fernando faz, eu acho que dá alcance, dá escala, dá caminho, dá caminho. E, para finalizar, né, dizer que acho que a intervenção que o Werneck faz, como sempre, né, com a potência, com a sabedoria dele, né, quer dizer, é óbvio que nos adverte para uma sombra, algo que a gente sequer, por hora, sabe nomear, né? Mas é óbvio que não é um crime só individual, é um crime que traz a marca de um tempo, né? A marca de um lugar também, a marca de uma forma de se fazer política. Por acaso, revi, ou melhor, eu vi, a gente revê porque é um passado que não é tão remoto, esse documentário do Castor de Andrade, né? Quer dizer, essa cidade, ela vem na luta, né, Werneck? É uma luta constante, né? É uma luta constante. Você olhar aquele Castor de Andrade dos anos 70, 80, né, e circulando com prestígio entre os poderosos, né? Quer dizer, essa é uma luta dessa cidade também. Mas essa luta gerou acúmulo, gerou capital, né? E a gente pode e deve saber transformar essas fontes, né, em alguma coisa que nos ajude. E a universidade tem um papel fundamental nisso. Já vinha tendo, mas talvez agora com mais ênfase ainda, porque a universidade não é mais uma universidade que fala apenas da favela ou para a favela. A favela fala pela universidade. Isso faz toda a diferença. Então, era para deixar também essas observações aí e ouvir os dois, porque realmente achei formidável. Obrigado. Deixa eu fazer só uma observação, que é a seguinte: como ninguém mais se inscreveu, eu acho que eu vou botar a Alessandra para falar também, rapidamente, porque aí, depois da resposta de vocês, nós encerraríamos, do comentário de vocês, a gente encerraria, tá bom? Se tivesse muito mais gente inscrito, a gente abriria uma segunda rodada. Como não há, a Alessandra fala agora e vocês fazem um comentário. E você não falaria? Eu vou falar no encerramento. Vou fazer uso dessa prerrogativa de quem abre e pode fechar, e falarei ao final, sem dúvida alguma. Alessandra, está com você a palavra. Obrigada, Maria Alice, Werneck, Marcelo. Parabéns ao departamento pela iniciativa. Eu não pude estar na primeira, estou aqui até deslocada, porque problemas domésticos em pandemia, mas estou aqui, estão ouvindo barulho aqui da rua. Mas eu queria parabenizar o Fernando e Itamar pela fala deles e dizer assim que, ao ouvir vocês, depois o Werneck, e pensar esse momento tão difícil que a gente vive no Rio, né? Esse crime que é de uma figura, filha de um coronel de Bangu, que tem tudo a ver com o que o Marcelo falou, e que, de repente, esse crime acontece num lugar rico, né, e na Barra da Tijuca, mas, ao mesmo tempo, a gente pensa nas nossas crianças que são executadas, né? Então, no final do ano, teve aqueles 3 meninos que sumiram na Baixada, que até hoje não se sabe nada a respeito deles. Então, a gente se habitua, né? A cidade do Rio de Janeiro, ela produz politicamente, ela elege, né, essas figuras. E eu queria que vocês, assim, ficassem muito à vontade para comentar, porque eu penso que a política hoje, essa questão do intelectual público, e eu acho que vocês têm um posicionamento nesse sentido, ele hoje tem obstáculos. Então, se a gente pensa a saúde, né, as figuras que vêm à tona, elas vêm à tona contra o Conselho de Medicina.
né? Porque o Conselho de Medicina, dentro do próprio Conselho Federal de Medicina, há lá uma disputa anti-ciência, ou pelo menos no sentido de uma liberdade, um libertarianismo excessivo para o médico. Na educação, querem fazer um homeschooling, né? Então, a gente está hoje fazendo home office, louco para voltar para a universidade ou as escolas fechadas, e tentam também implantar, né, um sistema que permite essa criança em casa para ser maltratada, essa criança que vai ser violentada, que antes estaria numa escola e que a escola seria o atalho. Né? E aí eu pergunto para vocês, como é que a gente... Porque na política a gente pensa isso também, né? O que a gente está fazendo, às vezes, dentro das próprias ciências sociais, com o que a gente está lidando? Aqui que a gente está resistindo, porque esses caminhos eles estão se impondo a nós e é muito difícil resistir. Eu concordo plenamente que eu acho que essa resistência acontece, como o Itamar falou, e eu me identifico com isso, mesmo não sendo de Santa Marta, né? Eu acho que a gente, pelos caminhos da nossa vida, isso é muito verdadeiro. E aí fica aqui a reflexão, né? Como é que a gente resiste? Qual é essa força que se impõe, né, e que nos questiona naquilo que a gente achava que era algo civilizado, mas que não é, e que tem tudo a ver com essa bagagem que a gente traz já, né, com esse genocídio das nossas crianças que já acontecia, que as pessoas não viam que era, né, não, mas será que não é? Quem não via, né? Não são as pessoas, né? Enfim, mas acho que o debate também é por aí, essa banalização da morte. Que hoje é a banalização das 4.000 vidas que a gente está perdendo. Então, eu acho que isso tem que ficar no horizonte. Obrigada, não quero falar mais não, porque está barulho aqui também. Muito obrigada. Bom, Itamar e Fernando, o comentário de vocês podem falar o que quiser. Se lembraram de alguma coisa que também não falaram na primeira intervenção, vocês podem usar esse tempo. E a palavra está com vocês. Começa com Itamar e segue para o Fernando. Não, é muito, muito interessante, né? Porque eu sempre tenho a ilusão de vir para esses encontros com alguma coisa mais estruturada, né? Pensada, refletida, mas eu sempre reajo muito ao que eu ouço, né? Sempre reajo muito ao conjunto, e acho que isso é bacana também, né? Porque acho que se estabelece um diálogo muito interessante. Nesse sentido, eu acho que a pergunta da Tatiana ela me puxou para essa discussão histórica. Eu estou lembrado bem daquele encontro, Tatiana, lá no Ser Urbano, né? E dessa discussão, porque ela também é atual. É um pouco essa coisa esse mercado favela, né? Esse mercado, o favelado como consumidor em potencial e podendo ser muito alargado, ele na verdade, ele vem acompanhando muito esses movimentos no Rio de Janeiro. Se a gente olhar, né, o que foi, por exemplo, não só essa discussão aqui, quando o Celso Ataíde estava propondo o shopping center no Alemão, né, essa era a discussão, né, e eu reagi publicamente a isso, fazendo esse questionamento, né? Qual é a marca que vai oferecer, né, para os favelados? Qual é a marca que vai circular ali dentro, né? Em que medida, qual é o tipo de segurança que vai botarem na porta do shopping? Que tipo de favelado daquele lugar vai poder circular ali livremente e sentir participante? Ou a gente está criando uma cidade cada vez mais gratificada com todos os outros elementos que ela produz fora, você está ali com a ilusão de que agora eu estou acessando isso. Então, essa é a discussão e eu acho que, de certa forma, ela permanece. Quando começou o processo de UPP no Rio, vamos lembrar da fala do Alqueires, né, da Associação Comercial. Ele usou Santa Marta como exemplo. Ele disse, antes da UPP, 70% dos moradores de Santa Marta roubavam a luz, usavam gato. Né? Isso caiu para 5% depois da UPP. Ele disse, a UPP está garantindo o ir e vir, mas ele não estava falando do ir e vir dos moradores, do ir e vir do mercado, das possibilidades de investimento aí. Então, assim, é por isso que eu tenho muito cuidado, neste momento agora, com as várias iniciativas que a gente está acompanhando, também em favelas, que muitas delas carregam um pouco dessa semente.
né, um pouco quem é que está com potencial para poder aparecer, para poder atuar em escala, em que medida, quais são os elementos de transformação e compromisso com esse território que está colocado em cada uma dessas experiências. E aí eu estou sendo bem claro que as experiências são maravilhosas, eu conheço muitas delas, mas temos que pensar também o que está sendo construído nesse momento. Porque tem coisas muito interessantes fora dessas grandes marcas, né? A gente tem que pensar, tem uma dinâmica multiplicada pelas favelas do Rio, mas que elas não alcançam, né, a chamada da mídia, por exemplo. Elas não alcançam esse patamar de visibilidade que permite a gente pensar sociologicamente sobre elas, né? Claro que elas são importantes porque elas têm os elementos ali, mas temos que pensar o que na verdade carrega ou está carregando o elemento transformador. Então, assim, eu acho que, nesse caso, o aprendizado, você pergunta, qual é o aprendizado deste momento para a gente, né? Eu estou participando de uma articulação, mas tem outras tantas articulações. Então, primeiro, se ter um cuidado muito grande de não hegemonizar o momento, entendeu? Não tem a articulação ou a rede, tem várias redes, várias articulações com potenciais diferentes e convergentes. Mas, à medida que a gente tem que ter muito cuidado para não carimbar essa ou aquele, chancelar uma ou outra, porque aí você escolhe caminhos e deixa de olhar para uma dinâmica que está acontecendo que tem a ver com uma trajetória. E aí eu volto a dizer que me incomodou bastante quando começou a pandemia e falou, as favelas apareceram para a mídia, né, como o grande espaço vulnerabilizado. É como se o Rio de Janeiro estivesse olhando para a favela naquele momento. Eles esqueceram que a favela tem mais de 120 anos no Rio de Janeiro. Esqueceram que a desigualdade ela está explicitada em todas as marcas que a gente olha para essa cidade, né? Então, por que agora, né, chamou a atenção? E aí, um pouco articulando com essa última intervenção da Alessandra. Por quê? Por quê que a morte, né, do Henrique é terrível, entendeu? Ela traz elementos muito provocantes para a gente, mas por que outras mortes de outras crianças não provocam a mesma indignação nesse senso comum? O que está faltando nessa conexão? Né? O que cabe a gente, como militante, como alguém produzindo, né, incômodos na cidade, chamar atenção para isso, não para diminuir o dramático que foi a morte do Henri, mas para dizer por que as três mortes, as três meninas no Belfort Roxo, elas desaparecem. Por que a questão da Ágata, que ganhou um grande espaço na mídia, mas elas desaparecem, são diluídas nos outros números tantos de mortes que vão acontecendo? Então, nesse sentido, nem mesmo o momento da pandemia, nem esse momento de organização de vários coletivos, ele não recupera, no meu ponto de vista, ele não recupera a necessidade de um comprometimento, né, desta população com esse encontro dela com ela mesma. Porque é disso que eu estou falando. Quando eu digo que favela é fundamental para a gente pensar o Rio de Janeiro, né, é disso que eu estou falando. E aí, dialogando com a Silvinha, quando eu discuto favela, eu estou discutindo a coisa mais ampla que a gente pode discutir no Rio de Janeiro. Porque eu não estou falando só de 25% da população, estou falando de todas as questões fundamentais, principais desta cidade para se pensar como uma cidade. Falando de relações sociais, falando de economia, estou falando, quer dizer, de construção de cidade, construção de país. Né? Por que historicamente você carrega e admite, né, essas desigualdades que não estão escondidas, elas são explícitas para todos nós. Mas por que isso não produz uma transformação de olhar? Isso não produz a gente não conseguir incidir sobre uma política pública de longo prazo. De longo prazo. Claro que não tem a ver só não é só esse déficit, mas são vários déficits, mas tem a ver com uma posição de longo prazo. Dialogando com a questão da intervenção em favelas, Maria Alice é mestre nisso, mas eu costumo dizer o seguinte, que o Morar Carioca, como concepção de projeto, pensar a cidade a partir da favela. Foi o primeiro projeto que se permitiu partir de um ponto diferente do Favela Bairro. O Favela Bairro tinha uma coisa de integração e tudo mais. O Morar Carioca, no seu escopo,
né, não estou dizendo que foi assim, mas no seu escopo, ele propunha pensar a cidade a partir da favela, reconhecendo a centralidade da favela na discussão sobre cidade, sobre esta cidade. Então, assim, esses elementos todos estão presentes, mas, às vezes, a conjuntura acaba um pouco jogando uma fumaça sobre coisas até que são importantes, mas que a gente carrega, arrasta, na verdade, essa dificuldade de fazer um diálogo profundo sobre a cidade do Rio de Janeiro e a sua relação com as suas diferenças constitutivas desde sempre, né? Então, assim, essas redes de solidariedade que se constituem, eu acho que elas são muito importantes. Nesse sentido, assim, o que tem de diferente nesse momento agora, Sarah? Ou o que a gente pode destacar como elemento diferente? Eu tenho ressaltado muito fortemente de que as várias iniciativas que a gente acompanhou e está vendo em favela, elas não nasceram por conta da pandemia. Elas só frutificaram porque você tem um terreno aí, tem uma larga tempo de maturação dessas iniciativas. Os coletivos de jovens em favela, os slams, o grupo de mães, a discussão se é associação ou não, novos formatos, representações dessas localidades, né? Alguns avanços no diálogo, no enfrentamento com a política pública, eles vêm acumulando uma certa tensão, mas também a produção de alguns conhecimentos que, neste momento, foi possível, por exemplo, que explodissem iniciativas. E não é simples a gente perceber que em vários coletivos de jovens, a presença de jovens mulheres negras, né, jovens universitários, dessa cepa aí, né, de cotas e tudo mais, apareceram, e aí está o diferencial. Porque eles tinham duas dinâmicas. O cuidar, né, da forma mais imediata do assistencialismo que a gente possa entender, mas também disso fazer uma incidência sobre o debate público para exatamente denunciar a ausência do Estado nesse espaço, para denunciar a histórica dificuldade e desigualdade que constitui esses territórios. Então, vários desses grupos que eu acompanhei, inclusive, eu ficava impressionado com a maturidade, né, e com a percepção do momento para fazer exatamente esse diálogo. São todos assim? Não são, mas tem muita coisa nessa direção. A questão é, qual é o legado? Como é que a gente, neste momento, pode articular essas iniciativas e esses elementos que têm um potencial transformador de ampliação da rede ou de construção de novas redes, como é que a gente faz para poder que isso não caia num vazio ou que fique encapsulado em experiências particulares, pontuais, aí, e que vai servir para cada uma dessas instituições, dessas redes, para se projetarem, mas que não vão contribuir efetivamente para um aprofundamento da discussão essencial sobre, né, como é que a gente incide no debate público e político dessa cidade. Eu falei no geral, mas eu acho que é isso que eu queria falar, entendeu? Vocês desculpem se eu não respondi a tudo. Eu acho que você foi muito feliz, era, na verdade, um comentário, não necessariamente uma resposta. Eu vou passar para o Fernando e vou tentar calar agora a intervenção da minha cachorra. Fernando, pode começar. Bem, eu vou ser muito breve, assim, né? Só comentar de modo muito geral algumas coisas, para que a gente também possa, né, depois ouvir a Maria Alice e tal. Eu só queria tocar num ponto, né? E aí eu dialogo com uma questão que é também a Alessandra, que é uma alegria poder reencontrá-la, ainda que à distância, né, Alessandra? Que eu queria tocar a parte da pergunta que a Silvia trouxe aqui para a nossa conversa, que eu acho que esse é um dilema que a gente vive, né, que não vive só de agora, vive desde antes da pandemia, que é esse dilema entre fragmentação e unificação, que eu acho que o tempo todo isso, né, a gente vive esse dilema, esse debate o tempo todo. Eu acho que a primeira coisa que particularmente eu venho pensando
é que, assim, não tem como... Porque muitas vezes, quando a gente pensa nessa perspectiva, a gente muitas vezes idealiza uma determinada perspectiva que não tem mais como voltar, né? Assim, o mundo mudou, né? Assim, da mesma forma que a sociedade brasileira passou por determinadas transformações e gerou determinadas forças, infelizmente, gerou determinadas forças conservadoras, né? Uma nova direita que meteu a cara e que não tem como você voltar, né? Simplesmente colocar, né, de volta, né, e fechar a caixa. Por um lado positivo, felizmente, a caixa foi aberta e novas forças apareceram na sociedade com novos discursos, novas agendas, né, e que cabe aos setores progressistas, em grande medida, dialogar com essas agendas, né, porque tudo é muito dinâmico. Essa pauta, por exemplo, que esses entregadores, né, precarizados trazem, ela é completamente nova. Né? E ela não é uma pauta nacional, ela é uma pauta internacional, transnacional, né? De como que essas grandes empresas, né? Google, Amazon, etc., lidam com seus trabalhadores. Então, assim, como que nós incorporamos essas agendas? A questão ambiental, né? Que já vinha né, ganhando força, mas como que ela se impôs hoje no Brasil ainda de modo tímido, quando a gente compara, por exemplo, sobretudo na União, né, nos países da Europa, e mesmo nos Estados Unidos, na campanha do Biden, etc., essa questão ela entra agora e a gente tem que incorporá-la, né? A gente tem que trazer essas questões. Então, enfim, eu acho que esse é um dos dilemas que a gente tem de como incorporar, mas como fazer também com que isso não se dilua de modo tão significativo. E aí, particularmente, a minha aposta nisso, né? Eu sempre digo isso todas as vezes que eu faço as minhas reflexões sobre esses diferentes espaços, né? E aí eu sempre destaco que essas minhas reflexões sobre esses espaços de associativismo, organização, né? Eu sempre tento mapear no passado, mas também no presente, né? Mostrando como que isso, né? Essas diferentes formas vinham se organizando e como que elas se potencializam, etc. Né? Eu destaco esse movimento da sociedade, mas na minha concepção, sempre achei isso e cada vez eu acho mais, não tem como ir além disso e construir pautas unificadas sem partido. Né? Não tem mais. Eu acho que, felizmente, ao longo dos últimos tempos, eu acho que os próprios movimentos começaram a perceber isso. Né? Durante muito tempo, tinha uma pauta também meio antipolítica, meio anti-instituições, etc. Eu vejo uma percepção, né, cada vez mais crescente de que sem política, sem instituição, sem partido, essas pautas se dissolvem. Né? Mesmo nas últimas eleições, esses novos mandatos, essas novas agendas representam, ainda que de modo tímido, ainda que de modo pontual, né, acho que o encontro disso. Né? Então, acho que esse é o desafio. Como fazer com que... Eu acho que o Werneck trouxe isso na fala dele, eu subscrevo completamente, que é como transforma essas demandas em política. E aí eu acho que partido é fundamental. Né? Partido é fundamental nesses processos de mediação. Eu só queria terminar aqui a minha fala, antes de passar para a Maria Alice, que um tema que está um pouco presente aqui na nossa discussão, mas que eu venho sempre também colocando que é um desafio que nós, né, em espaços como esse, sobretudo quando falamos de solidariedade, resistência, eu acho que a gente tem que começar a pensar e discutir de modo mais sistemático, é o tema da religião. Né? Assim, diversas dessas iniciativas, diversas dessas redes de solidariedade social que são constituídas, passam pela religião. E é muito difícil a gente fazer esse debate hoje, né, entre setores progressistas, etc., né, depois da votação, né, ontem, né, que o STF tem que decidir, né, que as igrejas, etc., não podem... É difícil fazer esse debate, mas a gente tem que fazer. Né, assim, eu acho que as esquerdas elas conseguiram, nos anos 80, etc., estabelecer esse diálogo com as religiões, e tanto os partidos políticos quanto as universidades eles se secularizaram de tal modo, né, a gente secularizou de tal modo que eu acho que a gente perdeu muitas pontes, né, e muita interlocução com determinados setores. E quando a gente fala, né, eu estava falando aqui desse tema, por exemplo, da desigualdade, o tema da desigualdade, né, esse tema da desigualdade, que eu acho que é um tema que unifica, né, o tema da desigualdade unifica. Eu acho que o tema da desigualdade social, né, isso unifica, eu acho que é por aí, né, e a pandemia vai deixar esse legado ainda maior dessa nossa sociedade profundamente desigual. Eu acho que é em torno desse tema da desigualdade que eu acho que a gente pode construir redes de solidariedade, né, com setores que permaneceram durante muito tempo apartados, né, do diálogo, seja da universidade, seja das esquerdas. É isso, né? Concluo agradecendo mais uma vez aí pelo espaço. Muito obrigada, Fernando e Tamar. Eu queria falar, para terminar, algo que venho pensando e que não encontrou ainda uma forma muito organizada, mas às vezes falar alivia.
né? Mesmo que não esteja muito organizada, vocês podem me ajudar a pensar. É uma noção ou um conceito, se vocês preferirem, que é o de solidariedade raciocinada. Eu acho que Habermas já falou isso em algum momento, né? E a solidariedade raciocinada é algo que nos livraria, né, de formas de atuação encapsuladas pela teoria da ação, sabe, Perlato? Então, sempre que a gente fala em solidariedade, a gente fala num ator que é líder de uma determinada comunidade, num ator que é professor da universidade que tem um projeto, num ator, a teoria da ação, os atores se multiplicam. E eu acho que isso acaba criando, por um lado, a eficiência desses projetos, né, alguns deles, mas, por outro, uma personalização que não permite que se estruturem caminhos mais amplos e mais longos, desdobráveis. Ou seja, eu estou querendo, talvez, que essa solidariedade esteja baseada num conhecimento estruturante, né? Eu fiquei pensando que quando o Parque Científico Brasileiro começou a se armar, mas também quando ele mereceu um relançamento no contexto da redemocratização, né, das lutas pela democracia contra o autoritarismo e o regime militar, havia uma instituição que era a FINEP, né, que ajudou os programas de pós-graduação, ou seja, a ciência no Brasil, a se estruturar, né? Era um fundo nacional, né, de ciência e tecnologia que permitiu que as universidades, os grupos de pesquisa, as dinâmicas intelectuais encontrassem uma forma de fortalecimento, de estruturação, de continuidade e assim por diante. Eu fico pensando que, como nós mudamos muito, e o conhecimento hoje, né, que nós temos é um conhecimento inarredavelmente associado àquilo que se produz como conhecimento nas favelas, né? Eu fico pensando que não dá mais para falar em Rio de Janeiro, produção de cidade, desenvolvimento urbano, sem associarmos digamos, o patrimônio, não só organizacional, como falava Marcelo, mas o patrimônio intelectual, né, científico, né, que está presente nas favelas, com moradores de favelas, né? Então, eu acho que agora, talvez o importante não seja mais nós somarmos as diferentes ações de solidariedade, mas a gente conceber um projeto estruturante da solidariedade que tem a ver com essa relação entre ciência e cidade. Ciência e cidade quer dizer o campo científico na universidade, nos institutos de pesquisa, e o campo intelectual que, ao longo desses anos, se estruturou nas favelas, né? Eu me lembro que a FINEP patrocinou o processo de reinstitucionalização da Ampox, por exemplo, patrocinou os projetos de estruturação de institutos de pesquisa durante muito tempo e que podem se interessar por um programa que seja, na verdade, aquele que celebra, né, a unificação de ciência e cidade com tecnologias sociais e com padrões coletivos, né, de elaboração de um projeto para o mundo urbano brasileiro. No Rio de Janeiro, né, se nós não incorporarmos o patrimônio organizacional e o patrimônio intelectual das favelas a qualquer projeto de desenvolvimento científico sobre a cidade, nós estaremos cometendo um erro para sempre, né? Porque atualmente a favela sabe da favela e da cidade. Então, é nesse sentido que eu acho que a gente tem que pensar em uma solidariedade raciocinada. Eu concordo, Fernando, que a religião sempre foi o lugar onde nós ancorávamos um projeto de solidarização, né? Mas talvez a ciência possa ser também o lugar de ancoragem, né, de uma solidariedade que é uma solidariedade raciocinada, né? Eu acho que o raciocínio aí é uma brincadeira, porque enfim,
a autobiografia do Bourdieu fala uma biografia raciocinada, né? É contar uma história, mas contar reflexivamente. E nós temos que contar essa história do Rio com esse patrimônio que, por vias, quaisquer que tenham sido elas, se constituiu, né? Eu ouço o Itamar, por exemplo, que falou que não organizou a sua intervenção. Acho que é mentira, porque ela estava tão perfeita e tão linda, acho que ele é mentiroso. Mas, enfim, eu ouço o Itamar, eu vejo a cidade falando. Gente, são anos de produção desse conhecimento. E não é possível que uma instituição que se organiza em torno da fábrica, da produção, né, do grande patrocínio, né, de instituições produtivas, não se interesse pela produção do Rio de Janeiro. Nós estamos em vias de construir um Rio. Não temos como somar estratégias personalizadas de solidariedade. Não temos como somar isso com isso, isso com aquilo, e os partidos ainda são frágeis para exercitarem essa passagem do subsolo, né, para a imaginação pública política. Eles não vão fazer isso em tão pouco tempo, né? Nós temos que fazer isso pela ciência, nós temos que fazer isso pela organização de um corpo que unifique o conhecimento da favela, o conhecimento científico, para tocarmos o nosso projeto de construção de cidade. Eu acho que esse digamos, é o que nós temos a fazer, né? Eu já estou falando como se fosse como se fosse um projeto fácil, como se eu estivesse já persuadindo vocês de que isso aí é uma maravilha. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: se a gente também não se apaixonar pelas próprias ideias, nós não vamos muito longe, né? Eu acho que quem a gente devia estar mobilizando era, assim, a Sociedade Brasileira de Ciência, né? Eram os grandes cientistas, né, que, no caso das ciências sociais, hoje estão lá, né? O Luiz Fernando Dias Duarte, né, o Otávio Velho, o Simon Schwartzman. São essas pessoas que são capazes de dizer que a produção da cidade e a produção da ciência podem ser um combo só, né? Então, só para contrariar os pessimistas ou os otimistas que veem na alma humana, né, a boa vontade, eu já não sei se vejo, né? Eu não quero confiar nisso. Eu olho para as pessoas e vejo boa vontade, mas eu prefiro acreditar que nós temos uma teoria da estruturação a enfrentar e não as teorias das ações, que nos levam a bons lugares, imaginosos lugares, mas que não têm duração, né? Então, com isso, eu quero dizer que eu aprendi muito com vocês, né? Também cometo esses arroubos de imaginação, mas eu acho que, enfim, vamos pensar, vamos falar, não vamos ter medo de arriscar, né? Nós estamos num debate público, a nossa imaginação é pública, né? Então, nós temos que arriscar o que temos, né? E, nesse sentido, eu estou muito gratificada por esse encontro. O primeiro encontro foi excepcional, né? Esse encontro repete o mesmo padrão que nós temos vivido a cada vez que a gente se reúne para falar de política e para falar de soluções. Eu estou muito orgulhosa desse lugar que nós inventamos, orgulhosa de ter os amigos que temos e que vocês estejam aqui para dividir conosco, né, essa forma de produzir cidade. Muito obrigada, gente. Maria Alice. Oi. Posso fazer só uma Deve. Da nossa atividade aqui? Deve. E é importante, né? A gente, até Werneck aqui, de certo modo, levantou essa ideia, eu e Maria Alice aderimos imediatamente, e desde então temos tentado criar um lugar, né? Esse lugar, evidentemente, não é um lugar nosso, não é um lugar acadêmico, é um lugar de uma conversa republicana, democrática, ampla. Então, a ideia assim, é que a gente vá um pouco, vocês que estão aqui conosco, se apropriando também desse lugar, né? A gente tem uma mesa que não está com data ainda, mas até porque a gente teve que adiar esta de hoje, para hoje, né? Mas é uma mesa que terá como tema cooperação social e economia solidária, né?
e depois a gente pretende formular outras mesas, mas sempre com esse espírito, né, que é o que nos move, que a Maria Alice apresentou no início, né, que é um espírito que eu acho que os dois palestrantes hoje pegaram na veia, né, a ideia de resistência e de solidariedade que a gente está tentando cultivar, né, em um lugar de reflexão, um lugar também de encorajamento, né. Era só para dizer isso, que a gente já está aí com uma terceira mesa alinhavada, em breve a gente informa, e dizer que esse espaço é nosso, né? Muito bem. Então, sugiram, voltem, chamem outros amigos, vamos ampliando essa roda. Essa é uma roda de imaginação pública. Tchau, gente!